É um prazer estar aqui, né? A gente vai começar o nosso segundo painel. Então, queria agradecer a presença de vocês. É muito legal poder falar sobre esse tema. Agora, a gente vai dar uma aprofundada na questão de tratamento da diversidade, né? E como isso anda junto com o compliance. Eu vou começar me apresentando. Então, o meu nome é Kailane. Eu sou advogada na prática de compliance do Machado Meyer. Então, eu atuo focada em investigações internas, programa de integridade, gestões de risco. Vou fazer minha autodescrição também, seguindo a dica do pessoal do painel anterior. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Estou usando tranças de cor castanha escura. Estou usando uma blusa e uma calça marrom, um sapato preto e um casaco preto também. E os meus olhos são castanhos. Então, quando a gente começa falando sobre compliance, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma questão de gestão de riscos, fraudes, né? Risco regulatório, principalmente. E, cada vez mais, fica evidente também a discriminação como um risco de compliance. Então, causa impactos jurídicos, principalmente humanos, né, dentro das instituições, e reputacionais também. Então, ao mesmo tempo que a gente já vê um avanço da agenda de diversidade, a gente queria também soltar o questionamento aqui entre a gente como essas agendas são complementares, né, de compliance e diversidade. Então, eu queria começar pedindo para vocês, seguindo a ordem que vocês quiserem, começar compartilhando a experiência de vocês sobre, na prática, como funciona dentro das organizações. E aí eu vou puxar também do painel anterior o tópico de viés inconsciente. Eu acho que, no programa de integridade das empresas, a gente fala muito sobre problemas que temos de diversidade, racismo, mas a gente não fala sobre os vieses, né, nas políticas e também nas empresas, sobre como os vieses funcionam. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre o compliance e a diversidade dentro das instituições. Então, quem quiser começar. Oi, gente, bom dia, tudo bem para todo mundo? Bom, eu sou Jaqueline Oliveira, sou coordenadora de compliance do São Paulo Futebol Clube, Soraya está ali, tudo bem, Soraya? E sou jornalista de formação, sou mestre em comunicação e especialista em compliance e investigações corporativas, né? Hoje estou num ambiente bem diferentão, né? Que é a parte do futebol, do esporte. Já atuei na Controladoria Geral Municipal, né, em São Paulo, aqui, e também no Pacto Global da ONU, com o ODS 16, que é aquele que combate a corrupção nas organizações. Então, são 3 cenários totalmente diferentes, né? E vou dizer para vocês que é muito difícil as organizações elas separarem, elas terem uma estrutura unida, né, unificada, de diversidade, inclusão e compliance. Fazendo aqui uma errata, né, da minha autodescrição, que eu esqueci de falar, desculpa, gente. É muita emoção estar aqui falando com vocês. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, à altura dos ombros. Estou de calça preta e blazer cinza, os óculos, né, até para enxergar melhor, na verdade. E, bom, voltando ao tópico, né, ao assunto, o ideal é que andem juntos, né? Porque como é que você vai pensar políticas internas de respeito, ou código de conduta, ou políticas de diversidade e inclusão, se você não atua com essa temática? Acho muito difícil você ter um olhar abrangente em qualquer instituição que seja, independentemente do ramo de atividade dela, se você não olhar para isso. Como é que eu vou falar vou dar treinamento sobre o que é uma conduta adequada, o que se espera de combate ao assédio sexual, assédio moral, ou qualquer outro tipo de desvio de conduta interno, se não olhar para a questão da diversidade e inclusão. Até porque as piadinhas, né, os indícios do assédio, da perseguição interna, acontece provenientemente disso, né, da questão de eu não ir com a cara da pessoa, porque ela veio de tal lugar, porque ela tem tal cor, porque ela fala com tal sotaque, e é uma coisa extremamente normalizada, né? O painel anterior deixou isso muito claro, né? Que quando a gente normaliza muito algumas brincadeiras, piadinhas e palavras que não deveriam mais ser ditas, que estão enraizadas na nossa linguagem, a gente acaba perdendo esse olhar que deveria ter de cuidado, né? Cuidado com o outro, cuidado com o ser humano, independentemente de cargo, né? De classe social, de qualquer tipo de status, né? E isso deve começar, obviamente, pela liderança até chegar na base. Porque, se eu vejo o meu chefe ou a pessoa acima de mim, meu gestor, falando de forma inadequada, fazendo piadas inadequadas, eu vou ficar incomodada e talvez eu até replique talvez eu nem fique incomodada e replique esse tipo de comportamento.
E a gente vê muitas pessoas replicando comportamento de forma automatizada, né? Não para pensar, não para refletir, e aí vem muita questão da consciência, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que uma coisa sempre está atrelada à outra. Não existe mais o compliance puramente rígido no sentido de normas e se fazer cumprir regras dentro de uma instituição. Você precisa também olhar para a consciência das pessoas, para a mudança de cultura, e por aí vai. Vou deixar para o Hugo ou para a Mariana falar. Pode ir. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, obrigada pela presença de todos. Acho que numa quarta-feira chuvosa em São Paulo, ter um público tão grande assim é muito relevante para falar sobre essa pauta. Ainda mais um ano após uma discussão bem grande em relação a questões de diversidade e inclusão. Acho que no ano passado, nesse mesmo momento, a gente tinha bastante dúvida se esse momento aqui de discussão seria algo possível, né, para as empresas. Então, ter um seminário 100% dedicado a esse assunto tem uma relevância importante aqui para nós. E, bom, me apresentar, esqueci também, mas minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho liso, estou com uma saia florida, preta, uma blusa preta também, com alguns pelos do meu cachorro, faz parte. E, hoje em dia, eu estou trabalhando in-house, né, na Mondelez, atuando aí na equipe de compliance e em temas de privacy também, mas já estive por muito tempo e, na maior parte da minha jornada, em escritório de advocacia, também 100% focado em compliance. E, hoje, eu vejo esse tema dentro, né, da empresa de uma maneira muito mais transversal, e era uma dificuldade que eu tinha um pouco maior, assim, estando em escritório, de conseguir ver o RH, a equipe de ESG, de direitos humanos, atuando também na pauta, em conjunto com compliance. Mas, hoje, eu consigo ver isso de forma mais transversal. E o tema, né, da diversidade e da inclusão, eu acho que surgiu para mim, como surgiu para todo mundo aqui nessa sala, provavelmente, foi uma evolução. Isso não quer dizer que os casos não aconteciam antes. As pessoas têm muito essa falsa impressão, né, de que não acontecia. Não, sempre aconteceu. O fato é que as pessoas, hoje em dia, estão mais preparadas para buscar ajuda, para levantar a mão. Em uma empresa, né, que fortalece essa cultura, as pessoas se sentem protegidas para fazer esse reporte. E acho que também acompanhou uma questão da sociedade, né? No painel anterior, a gente falou bastante sobre isso. Socialmente, as pessoas estão mais educadas em relação a esse assunto, e isso repercutiu nos canais de denúncia, né? Então, é o nosso papel como compliance officers, como advogados de compliance, estarmos preparados e educados para receber esse tipo de demanda dentro do nosso programa. Bom dia a todos. Eu sou Hugo Mendes, sou gerente de compliance na BASF para a América do Sul. O compliance lá abrangendo tanto o canal de ética, direitos humanos e também proteção de dados. Me autodescrevendo também, eu sou um homem pardo, cabelos curtos, estou com um terno azul, camisa azul, sapato marrom. E é realmente um grande prazer. Esse tema é um tema que move, eu acho, deveria mover todo profissional de compliance. Como já foi falado no painel anterior, que foi super rico também, parabenizo, e obrigado, Bruno, pelo convite. Eu parabenizo também o painel anterior, que foi muito rico. É um tema que não é corrupção, que está sempre nos holofotes, mas é um tema que cada vez mais ganha os nossos hotlines e os nossos debates, porque tem aumentado o número de casos reportados, de fato. Tanto seja pelo letramento social, então a gente abre uma rede social, a gente vê um filme, vê uma série, vê uma novela, cada vez mais falado sobre a questão do assédio, a questão da discriminação, a questão da importância do letramento racial, enfim. Então, acho que tudo isso cria um tempero, e eu não tenho dúvidas que cada vez mais a gente vai falar. A gente tem muitos pontos para discutir hoje sobre a questão da pauta da diversidade, que pode sim ser abalada por prioridades políticas, regulatórias, mas a questão de compliance, para mim, é algo que veio para ficar e cada vez mais vai se fortalecer, né? Então, estou muito ansioso para os debates. Só um overview da BASF também. Lá a gente tem uma divisão entre programa de diversidade e programa de compliance, o que eu acho que sim faz sentido.
podemos discutir isso em alguma das perguntas, mas muito em razão da questão de o aculturamento da diversidade é distinto também do aculturamento que vem do compliance, né? O compliance eu vejo muito mais como uma via que vai pavimentar aquele caminho para um objetivo de empresa, um cenário de empresa que a gente quer construir, então com mais PCDs, com pessoas trans, com mais mulheres na liderança, e quais ferramentas a gente vai ter para proteger e garantir que, se tiver qualquer desvio, isso aí vai ser, de certa forma, reprimido e tratado. Mas eu acho que é isso. Dada a apresentação, podemos seguir. Bom, então vou voltar a pergunta para você. Eu acho que a minha pergunta aqui a gente vê muitas empresas já, na verdade é meio que obrigatório, falando sobre esse código de conduta, e aí dentro deles a gente fala sobre diversidade, mas qual você acha, na verdade, quais são as ações concretas para o combate à discriminação, indo além do discurso, de falar na empresa, olha, não temos, mas quais ações você acha que, a Jaque citou aqui, vindo do topo, né? A gente tem um gerente ali com uma postura de diversidade, que incentiva, mas eu queria ouvir de você quais são as ações que você acha que a gente pode combater a discriminação nesses ambientes. Uhum. São muitas, né? E à medida que a gente vai experimentando essas medidas, a gente vai entendendo como cada uma delas é relevante na construção de um programa que seja confiável, conhecido e, de fato, efetivo. Então, começando, obviamente, pelo um canal de ética. É importante, já foi falado isso no painel anterior, você ter um canal de ética, mas não basta você ter um 0800. Você tem que garantir a questão, quem vai manejar aquele canal de ética? Como que o relato vai ser recebido e tratado? Quem está por trás daquela gestão? O anonimato é, de fato, garantido? A retaliação é, de fato, repreendida? Então, assim, o canal de ética não é apenas uma linha ou ter uma ouvidoria@empresa.com.br, porque a gente sabe que isso pode acabar não dando em nada, e, pelo contrário, pode aumentar aquele problema. Mas não adianta você ter apenas um canal se você também não tem, adorei a palavra aculturamento, né? Se você não tem aquele trabalho com a comunidade da empresa sobre, pessoal, se isso acontecer, não aceite. Ou então, quem que está por trás do nosso canal, conheça, ou como funciona o nosso fluxo. Eu acho que essa questão de treinamento de compliance, que aqui não se confunde com treinamento de diversidade, eu acho que essa é uma outra marcação importante. E eu falo, pessoal de diversidade, ótimo, vocês têm que treinar, de fato, sobre a questão de letramento racial, a questão de todos os grupos minorizados, isso é fundamental. Não só isso, né? Então, vamos receber uma pessoa trans, vamos preparar aquela equipe. Mas eu não quero que a equipe da diversidade fale de forma técnica sobre assédio, porque isso pode acabar entrando em uma questão que é muito específica do compliance, muito específica também do jurídico, como aquilo vai ser tratado. Então, essa parte de treinamento é fundamental. O tone of the top, também não precisamos mergulhar muito, né? Mas se a liderança não está engajada, se a liderança não aparece perante os colaboradores falando sobre a importância daquele canal, de reportar, de tratar, de não retaliar, as pessoas não vão confiar, porque muitas vezes o denunciado é o líder. Transparência também é fundamental, então a gente tem criado uma prática há poucos anos de anualmente comunicar aos nossos colaboradores sobre o número de chamados, quantos deles foram fundados, quantos deles envolvem terceiros, quantos deles são comportamentais ou não. Esse ato, por si só, ele já traz mais confiança, porque, naturalmente, a gente não vai abrir o detalhe de cada caso para todo mundo, né? Mas a gente pode abrir uma foto falando: fiquem tranquilos que tem quem trate e tomamos ações. Então, essa questão de transparência aliada com treinamento, tone of the top, e a questão de canal de ética, eu acho que são fundamentais para ter um programa de sucesso. Legal, concordo plenamente. Agora, para a Mainara, eu queria saber de você quais você acha que são os desafios na condução de uma investigação de discriminação. Eu acho que o painel 1 já abordou, né, um pouquinho desse tema, mas eu acho que a gente pode aprofundar também. Eu tenho uma pergunta sobre vieses depois, mas eu queria mais saber quais são os desafios, qual é a diferença para você que trabalhou em escritório e agora você está em house, de uma investigação de fraude ou qualquer outro do tipo. Bom, eu acho que o painel anterior já tratou bastante da questão da subjetividade, né? Acho que é o ponto principal em relação a esse tipo de investigação.
Não quero dizer aqui que não existem... o Marcelo trouxe um exemplo muito claro, né? Não é questão de evidências ou provas. Esses casos têm evidências, né? Mas são raras os vídeos, os prints. São situações mais subjetivas, por isso que tem a relevância de ter um grupo diverso olhando para esse assunto, para a gente conseguir considerar todas as interseccionalidades que envolvem casos de discriminação. Mas eu acho que o grande desafio nesse tipo de investigação é a questão da agilidade. Aqui eu acho que a gente tem menos tempo do que a gente teria em outras investigações. Não que em investigações de corrupção e fraude a gente não tenha que ser ágil também. Mas aqui talvez a gente tenha que tomar outras medidas antes de seguir para a investigação em si, de afastar as pessoas envolvidas eventualmente, fazer um acompanhamento da vítima, e não só depois, né, que a gente soluciona, chega numa resolução, mas também durante a investigação. E aí aqui você perguntou, né, estando em house, eu acho que um dos pontos que mais tem me chamado a atenção é o fato da gente conseguir acompanhar a vítima, mas em muitos casos, não digo a maioria, mas em muitos deles a gente não consegue ainda substanciar. Mas eu acho que para casos de discriminação isso não quer dizer que a gente não vai ter uma medida. Esses casos de discriminação que não são substanciados, eles são relevantes e eu vejo como um termômetro da situação. Talvez seja um ponto de mapear, beleza, aquela área, aquela equipe, aquela região precisa de um treinamento sobre isso, para as pessoas estarem preparadas para esse tipo de situação, as pessoas entenderem o que, de fato, configura uma discriminação ou não, um assédio, enfim, outras violações dentro do ambiente de trabalho. Então, eu destacaria esses 2 desafios. Bacana. Eu vou compartilhar, antes de passar a sua pergunta, eu tive um tempo de experiência em uma empresa também em house internacional, né? E eu tive uma questão de treinamento para pessoas que trabalhavam mais ali na mão de obra da empresa. E eu fiquei um pouco impressionada, porque, obviamente, a gente já sabe, mas quando a gente vê outra coisa, de que aquelas pessoas... A maioria ali, aí eu posso falar, elas eram mulheres, obviamente tinha bastante homem, porque era mão de obra, mas também a maioria ali eram pessoas negras ou pardas, né? E eles não sabiam o que era racismo. Eu lembro que a minha chefe ali naquele momento, a minha chefe, né, no caso, ela estava explicando como funcionava, né? E aí eles perguntaram, mas é só contra negro? E se eu fizer isso contra uma pessoa branca? Eu acho que... A minha pergunta, também aqui para a Jaque, mas eu acho que vocês podem complementar, é como que a gente pode fomentar uma cultura de speak up em casos de discriminação, considerando o medo, né, da retaliação e a sensibilidade do tema, mas aí a sensibilidade que eu trago também é o desconhecimento do tema, né? Que, como eu falei, eu fiquei um pouco impressionada, eu sei disso, mas ali eu estava no meu lugar de fala, minha chefe até me passou a palavra para eu poder explicar para essas pessoas que eram, obviamente, mais velhas do que eu, o que era o racismo, né? Como funcionava o racismo. E aí eu acho que ali a gente também falou, obviamente, sobre assédio moral, sexual, porque, às vezes, eles podem achar normal uma pessoa gritar com eles no trabalho, mas não é normal, né? E, ainda mais, eles estando ali, né, na mão de obra do trabalho. Então, eu queria saber o que você acha disso. Ela deixou a pergunta mais difícil para mim, vocês viram, né? Bom, gente, vamos lá, né? A questão do speak up, ou de você ter a liberdade, a confiança para se sentir seguro o suficiente para reportar uma situação de discriminação ou de assédio, ela tem muito a ver com a segurança psicológica que aquele ambiente onde ela está inserida possui, se é que possui, né? Dependendo do contexto do lugar, se é um lugar de muita violência, né? Igual dependendo do trabalho, as pessoas, dependendo da linha de frente, como na obra ou no setor de infraestrutura, elas têm um jeito mais rústico, né? É duro de lidar com a situação. E pessoas, normalmente mais velhas, que tiveram uma educação específica. Então, ela tem a questão da cultura também, né? Agora, imaginem eu, né? Eu estou nos 40 e poucos, não sou tão jovem quanto a nossa moderadora, e trabalho numa instituição centenária onde as pessoas têm de 60 para mais, deixando de lado a questão do etarismo, mas, quando eu vou conversar com a pessoa mais velha, ele olha para mim assim, oi, mocinha, tudo bem? Como é que vai o pai e a mãe? Né? E não adianta chegar, né, no técnico falando assim, olha, o que o senhor falou ali é uma palavra que tem conotação racista, né?
Então, é uma questão de você chegar com cuidado, chamar atenção, sem chamar atenção, porque aí você, né, não cria ali uma questão de animosidade, né, entre as pessoas, e deixar, na verdade, a própria equipe, os próprios colaboradores, os que estão na linha de frente, e, no nosso caso, lá no futebol, a linha de frente majoritária são os seguranças, né, onde, na sua maioria, são negros e pardos, deixar eles muito bem treinados para poder lidar com esse tipo de situação. Lidar como, Jaque? No sentido de saber identificar o que aconteceu. Porque eu já tive relatos, né, de ouvir a situação, de colegas que se sentiram incomodados e vieram me contar, para que eu pudesse abrir ali minimamente a apuração e a investigação. E, na hora de eu conversar com a pessoa, ela falar para mim assim, mas, Jaque, a gente é preto, está acostumado com isso. Se a gente for ficar reclamando de tudo, igual a própria Luanda, né, falou, a gente não vai trabalhar, né? E eu sinto muito, vocês só vão fazer isso, só vão investigar isso. Eu falei, não, mas a gente tem que mudar isso, né? Eu ali toda idealista, né? Não, mas a gente vai ter que melhorar isso, vamos mudar isso. E como que a gente muda isso, né? Com educação, com formação, né? Eu preciso deixar claro para a pessoa que aquilo que ela está passando não pode ser normalizado, né? Então, vocês me desculpem a emoção, porque, de fato, são coisas que a gente normaliza e não deve ser normalizado. Então, faz parte do dia a dia. A gente vê no campo de futebol, por mais que as pessoas ali, os atletas, né, sejam as estrelas, ganhem super bem, eles têm que lidar com esse tipo de situação, né? A CBF ela tem ali o poder de regulação, de aplicar uma multa no time que causa a infração, de parar a partida, de parar o jogo. Mas, na prática, o que é feito depois? E que protocolo que existe para o depois? Como que aquele atleta vai ser assistido? Ou como que aquele segurança que passou por uma situação de racismo ali, numa hora de clamor, né? Porque o futebol ainda carrega paixão, que é desprovida de qualquer racionalização, e deveria ser provida de racionalização, mas não é. Né? Estou aqui falando, provavelmente alguém está pensando, mas ontem o jogo foi horrível, né? Vocês deviam melhorar. Né? Mas vamos olhar para as pessoas que fazem a instituição existir, né? Para quem está ali na linha de frente, na base. Vamos olhar para as pessoas que trabalham, né, no dia a dia, que são copeiras, pessoas da limpeza, pessoas do trabalho operacional. Quantas pessoas vocês conhecem do trabalho operacional que têm liberdade de chegar para vocês, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e reclamar de algo que está acontecendo ou incomodando o seu ambiente de trabalho? Olhem para essa operação. Quantos líderes vocês têm negros dentro da organização de vocês? Olhem para o topo. Quantos CEOs negros que veio galgando o cargo de baixo para cima estão na organização de vocês? Dificilmente a gente vai ver, né? É muito raro de ver. Então, a educação e a formação ela ajuda minimamente essas pessoas a se sentirem confiantes de poder denunciar um caso de racismo. E eu preciso ainda do após a denúncia, né? Mas, já que não aconteceu nada com aquela denúncia que foi feita, se eu não tiver um retorno, né, do que foi feito, a pessoa não vai acreditar no canal, não vai acreditar no compliance, não vai acreditar no código de conduta que está bonito, lá escrito, né, colorido, com várias campanhas de marketing e tudo mais, não vai acreditar. Então, para que eu possa dar legitimidade a isso, eu preciso ter uma política de tolerância zero para racismo, assédio sexual. E lá, pelo menos, a gente conseguiu colocar isso, né, trazendo um pouco de experiência prática. Colocamos no nosso canal de relatos, na hora de parametrizar o sistema, a criticidade alta para as situações de crime, que é discriminação de qualquer tipo, porque tem a questão da homofobia e tudo mais, né, na lei, o assédio sexual e a importunação sexual, e a violência doméstica, ou violência de gênero, ou a violência de qualquer tipo, né, física, enfim. Porque são coisas que a gente consegue tipificar na lei, no Código Penal, e consegue ali dar celeridade para o tratamento. Então, a gente põe uma meta, né, interna nossa de 3 dias para tentar resolver o caso. Mitigar que seja. Afastar a pessoa da situação, do agressor, do possível agressor. E aí a gente mostrar para a pessoa que ela está segura ali dentro das nossas possibilidades administrativas. Porque, no âmbito externo, o que eu posso dizer para a pessoa é: você se sinta à vontade para fazer um boletim de ocorrência,
para registrar o caso numa delegacia especializada em atendimento à mulher, se for o caso, porque, às vezes, são as duas coisas juntas, né? Tem a interseccionalidade do assédio sexual, mais a discriminação racial, mais a misoginia, e por aí vai, que, às vezes, escalona. E aí prestar aquele apoio ali para a pessoa, para ela se sentir acolhida minimamente, e aí depois pedir ajuda do RH para prestar o apoio psicológico, dependendo da situação. Então, gente, é impressionante, são casos de todos os tipos. Parece que não, mas não é só assédio moral, só assédio sexual, você tem violência, violência de gênero, violência doméstica, chega, e como que a gente lida com isso? Né? E aí tem que ter um olhar sensível, de ver quem que vai tratar o caso, porque não adianta colocar só um homem, com respeito ali ao Hugo, para tratar um caso de violência sexual ou de gênero, ou colocar só uma mulher para tratar um caso onde um homem negro sofreu racismo. Né? Eu preciso ter uma dupla ali, ou, pelo menos, ali ele se sentir representado. Porque tem coisas que a pessoa não vai abrir para mim, vai abrir para um colega homem. E por aí vai. É ter esse olhar sensível, né? E mostrar o resultado. Então, fico muito feliz quando a pessoa chega para mim, olha, eu vi que você explicou para a gente como que eu identifico uma situação de racismo ou de assédio, e hoje eu sei como, inclusive, falar para a minha colega para ela tomar coragem e fazer a denúncia. Porque eu sei que, de alguma forma, o relato, o caso, vai ser observado, vai ser investigado, e ela vai ter ali um pouco de descanso para continuar trabalhando, um pouco de dignidade para continuar indo para os ambientes de trabalho. Acho que é isso, falei demais, né, Bri? Desculpa. Eu queria complementar um comentário, porque eu acho que a Jaque trouxe muitas questões riquíssimas nesse ponto. Toda vez que eu entro num compliance, um treinamento de compliance, eu já falo assim, gente, minha pretensão não é educar ninguém, porque, às vezes, eu estou diante de pessoas de 50, 60 anos. Eu não posso ter a pretensão de, olha, vou te letrar agora. Quem sou eu, na verdade? E aquela pessoa vai ter uma bagagem social, às vezes religiosa, política, que é muito distante ou muito difícil de mudar aos 50, 40 anos. Mas o que eu falo mas vocês precisam entender os limites aqui dentro. Então, o que já veio, Hugo, um rapaz negro, mas eu adoro ser chamado com esse apelido. Eu não vou falar aqui, mas é um apelido absurdo, assim. E eu falo, aqui não é tolerado, desculpa. Mas eu não aceito, eu quero ser chamado, eu quero que no meu crachá esteja esse apelido. Falei, não vai estar, não vai estar. E, se você for chamado, a pessoa que te chamar vai ser responsabilizada. Por quê? Essa pessoa hoje não está letrada. Não está letrada. Amanhã ela pode estar letrada. Ou então, amanhã, ela pode criar uma birra com alguém que está chamando de apelido e vai falar, olha, já aconteceu isso. Olha, o meu amigo eu aceito que me chame assim, mas você não. Então, algumas relativizações, quando entra no compliance, eu acho que essa é a grande diferença, uma outra diferença entre programa de diversidade e de compliance. Eu acho que no compliance a gente tem que ser mais rígido. O da diversidade, eu acho que vai apoiar esse caminho de reflexão e de preparação. A questão da empatia, eu acho que é fundamental, de fato. Até quando eu pego, às vezes, um caso de assédio sexual com uma mulher, a primeira coisa que eu pergunto é, você está confortável em seguir comigo? Senão, a gente para aqui e eu vou ver como que a gente pode apoiar essa conversa daqui para frente. Então, é fundamental que a vítima, sim, esteja confortável, mas a questão do letramento, eu acho que ele vem. Então, no meu treinamento, eu vou sempre colocar um exemplo prático, algo que aconteceu para, às vezes, dar um clique naquela pessoa. Várias vezes já veio, nossa, Hugo, obrigado, lá em casa está acontecendo isso com minha filha, eu agora me toquei. Acaba esbarrando, né? Mas eu vejo, às vezes, mais como um acidental, a questão do letramento trazendo para o compliance. E eu acho fundamental a gente definir a questão da governança, e aí vem muito na governança, né? O que é tolerado, o que não é tolerado, para além da questão do legal. Posso, rapidamente aqui, só uma contribuição. A gente falou bastante de letramento, treinamento, e a importância disso ser feito pessoalmente, né? Pela equipe de compliance. Na Mondelez, a gente tem esse desafio, né? Uma empresa que tem 2 fábricas, uma em Pernambuco, outra em Curitiba, tem um escritório em São Paulo, então são muitas pessoas em diferentes lugares. A gente tem centros de distribuição, muitos casos envolvendo terceiros, né, de discriminação. Isso acontece acho que não é uma realidade só da Mondelez. E ainda assim, nosso cuidado de ir fazer treinamentos pessoalmente. Então, vai lá, passa uma semana, e é nesse momento que as pessoas se sentem mais confortáveis de trazer as situações. Né? Porque ela tem a conexão e fala, putz, acho que essa situação é ou não é. Depois do treinamento, você tem que reservar 1 hora para tirar a dúvida.
Então, acho que só esse ponto de reforço aí. Eu acho que completamente. Nesse treinamento, inclusive, eu lembro que depois todas essas pessoas ficaram me perguntando como funcionava, ou até as mulheres mesmo perguntando, mas isso é assédio? Isso não é? Eu fiquei até preocupada para saber se era ou não. Mas é muito legal, é importante mesmo, ainda mais... eu acho que online você não tem essa conexão. Então, esses treinamentos presenciais são importantes. Daí, eu vou puxar um gancho para um pouco mais de investigação. E aí vocês respondem quem vocês quiserem, mas a discriminação, a gente falou, né, no outro painel, envolve coisas muito subjetivas. E eu vou trazer o caso prático do Bruno, que ele falou sobre uma pessoa que não sabia se é racismo, não sabia se, né, é um problema ali de homofobia. Como que a gente investiga essa discriminação quando nem sempre é algo claro e evidente? Eu quero saber, assim, real, como investiga. Eu acho que eu vou abrir eu acho que todo mundo aqui, mas aí eu vou falar como uma mulher negra, mesmo sendo muito nova, a gente passa por situações... eu já fui excluída em alguns ambientes, assim, seja pela forma como eu era lida, as pessoas não tinham amigos parecidos comigo, e aí eu acho que você se exclui, ou as pessoas acabam te excluindo. E aí eu sinto que as pessoas não sabem investigar esses casos, assim, de identificar uma sensibilidade, de falar, essa pessoa está um pouco mais fechada, o que eu posso fazer para isso acontecer? Então, eu queria saber como vocês investigariam um caso desse, trazendo o caso em particular do Bruno, que eu já me identifiquei. Quem começa? É difícil, né? Um dos casos mais difíceis é quando a gente entra numa questão comportamental, que é subjetiva, e quando nem é a vítima que denuncia, às vezes é um terceiro que denuncia. E é o exemplo, por exemplo, do apelido, né? Então, a pessoa fala, eu quero ser chamado assim. Ele é chamado, mas o colega também é negro e fica ofendido por aquela prática ali. E pode vir uma denúncia. Eu acho que, primeiro, fundamental, a questão do ouvir. Alguém falou no painel anterior a importância de se ouvir na entrevista. Primeiro, você está ali como total ouvinte para entender o que aconteceu. Qual foi a palavra, qual foi a fala, em qual contexto aquilo aconteceu. Eventualmente, tem testemunhas, então é importante também você trazer essas pessoas para aquela investigação, porque é um quebra-cabeça, você vai conectando as pontas, né? O que eu faço muito também, eu evito sempre ir muito direcionado nas perguntas. Então, eu nunca vou falar, olha, recebi uma denúncia falando de fulano. Ou então, no dia tal aconteceu isso? Não. Eu começo sempre do macro para o micro. Às vezes, eu já tenho uma resposta na minha mão, porque alguém já falou, olha, fui testemunha, estava no elevador e eu vi que isso aconteceu. Mas eu não dou aquela carta para a pessoa para ver como que aquilo vai vir de forma mais natural. E, às vezes, vem coisas paralelas que acrescentam para todo o contexto e o que você está construindo de evidência. Então, eu não fico enviesado, eu procuro outros olhares de testemunha, às vezes vem evidência. Acho que foi o Marcelo que comentou da questão das provas que são produzidas, né? Eu acho que tem, sim, toda a questão, a discussão jurídica, o quanto que isso seria aceito, mas eu não vou negar a prova. Então, a depender da prova, já foram provas que não tiveram... no final, teve uma questão de LGPD que foi falada para quem usou aquela prova, foi aplicado, mas eu não vou falar, olha, não posso ver esse vídeo, sendo que aquele vídeo é uma prova cabal do que está acontecendo. Às vezes, a pessoa está tão desesperada que aquilo é a única forma, o único recurso que ela vai ter. Então, essas evidências, essas falas, eu acho que são fundamentais para a construção desse cenário. E, óbvio, eu tenho que colocar dos meus vieses. Então, já teve fato que quando eu recebi, eu falei, eu acho que não é misoginia. Mas, assim, Hugo, você não... Cuidado com esse seu primeiro julgamento. Primeira coisa, eu vou procurar uma colega advogada, obviamente, ou, às vezes, a gente tem um HRBP, que é uma psicóloga, geralmente, e eu levo o caso, e eu falo, me ajude com essa leitura desse cenário. É ou não é misoginia? E aí, com essa construção, a gente vai tendo um relato mais rico e uma fundamentação mais forte, né? Ainda que, no final, a gente não consiga fechar todo o cenário, mas tem um direcionamento um pouco mais forte. Eu só quero também contribuir, acho que os seus pontos foram muito importantes, Hugo, e um ponto que eu tento focar bastante nesse tipo de investigação
é valorar o depoimento de quem não foi a testemunha ocular, mas que recebeu o relato da vítima, né? Isso é muito importante, não só para casos de discriminação, mas para casos de assédio moral, assédio sexual. E, em sua maioria, esses casos acontecem assim, né? A pessoa se sente mais confortável de trazer para um colega que confia. Eu me lembro de um caso também que eu atuei, que tinha acontecido já há alguns anos, e a gente conseguiu ir atrás da pessoa que teria ouvido da vítima, né? E ela falou, não, realmente, e tenho essa mensagem de WhatsApp aqui do dia que ela me mandou, que ela passou por isso, e a gente considerou aquilo como uma evidência. Então, acho que isso tem que ser valorado. Também anotei aqui um ponto importante, na minha visão, é que não é o nosso papel, como compliance officer, definir se existiu ou não um crime. Acho que a gente, às vezes, fica muito apegado a isso. Está na letra da lei, isso daqui configura, deu check nisso, deu check naquilo. A gente tem que olhar para dentro da empresa, do nosso cliente, né, nós, como escritório externo, se aquela conduta, dentro da realidade daquela empresa, é uma conduta tolerada ou não, e que a gente tem ou não condições de manter aquela pessoa ali dentro. E, a partir disso, tomar iniciativas e tomar medidas. Mas acho que, quando a gente desapega disso, é importante. Já vi relatórios em que as pessoas colocavam lá jurisprudência. Seria caso, se a gente comparar com esse, seria um caso de assédio. Eu não acho que esse é o nosso papel, é o papel do judiciário. E essas situações vão ser discutidas no judiciário, mas nós temos que definir internamente na empresa como a situação vai ser endereçada. Muito bem. Acho que outro aspecto também que é importante levar em consideração, além do que os colegas falaram, né, que é extremamente importante, é você olhar para um padrão de comportamento, né? Normalmente, a discriminação ou assédio, ele tem um padrão comportamental. É mais difícil conseguir provas, né, especificamente quando se trata de discriminação racial ou qualquer outro tipo. Então, quando você conversa com as pessoas daquela equipe, aquele gestor, aquele que só ganha promoção, ou aquela que está sempre fora das reuniões, isso acontece sempre. Eu já tive um caso específico, né, que foi de fora para dentro, né? Então, tinha um departamento específico sofrendo uma situação, a pessoa veio me falar, depois eu fiquei pensativa, falei assim, e agora, né? Porque era o gestor que estava sendo relatado. Acho que a melhor forma de você entender é entrevistando a equipe inteira. Então, eu entrevistei a equipe inteira na velocidade da luz, porque lá a gente não tem tantos departamentos, tantos auxílios, apoios, é uma equipe enxuta para fazer de tudo. E aí foi interessante, porque eu consegui entrevistar a equipe inteira, depois, por último, eu entrevistei o gestor, e aí eu entendi que todo mundo precisava de um treinamento, né, urgente. É comum. Todo mundo, porque estava todo mundo sofrendo, adoecendo, inclusive, e o ideal mesmo era ter um treinamento para todo mundo, para deixar um espaço ali seguro, para as pessoas tirarem as suas dúvidas e explorarem ali o que estava acontecendo. E funcionou bastante, né? Hoje eu vejo que a equipe que estava mais assim, não murcha, né? Com a expressão mais de desânimo, hoje está mais animada, e até o gestor, que também se sentiu ali acuado, com medo, né? Enfim, porque as pessoas se falam entre elas, independentemente dos termos de confidencialidade e tudo mais. E aí a gente vê um resultado positivo. Então, quando chega coisas difíceis de comprovar, e aí a gente tem que ter realmente o racional para não se deixar levar emocionalmente pela situação, o que às vezes é mais difícil, ainda mais quando são situações que você já passou ou se coloca ali no lugar da pessoa que relata ou que denuncia, é olhar todo o padrão de comportamento daquele setor, daquela área, porque, às vezes, é muito mais uma questão ali que ficou fechada naquele departamento, naquela área especificamente, do que o ambiente todo do trabalho, né? Porque aí você vê equipes que estão bem, que estão produzindo bem e não tem nada a relatar, mas existem equipes que têm problemas, e aí a gente tem que identificar qual que é a origem do problema, né? Então, às vezes, é uma questão coletiva, não é nem individual. Então, é importante olhar para isso também, né? E, obviamente, não deixar de continuar falando sobre o tema, né? Não falar somente nas datas específicas, né? Quando é o dia da consciência negra, quando é o dia lá do combate à discriminação, sei lá, das quantas. Se a gente for ver, só vai ter dia de combate isso e aquilo. Mas, na prática, o que está sendo feito todo dia, né? Eu tenho ali uma política diária, né, de lembrete disso. Quais são as campanhas, né? Estão sendo endereçadas? As pessoas estão entendendo o que está escrito ali, né? O treinamento ele abre para um exercício prático, para que as pessoas, de repente, tenham um caso lá
para elas mesmas deliberarem sobre ele, para a gente entender se elas estão entendendo o que a nossa política está falando. Então, é importante, sim. E ter o consultor externo, o escritório externo, é muito importante para não ter esse olhar enviesado que, às vezes, a gente tem por estar dentro do ambiente. Né? A gente vivencia muito aquilo e acaba tendo um olhar mais enviesado. Então, tem casos mais sensíveis que o ideal é que o escritório de fora olhe, porque aí ele vai olhar no contexto trabalhista, no contexto legal, né, e vai dar as orientações. Mas, olha, Mainara, eu já tive muitos casos de isso é caso de prisão, vocês têm que ir agora fazer o boletim de ocorrência. A gente, calma, né, calma aí. Também não é bem assim. Né? E ter o cuidado também para não chamar a atenção e punir de novo a pessoa que está relatando a situação. Acho que é isso. A minha pergunta também... Eu só trouxe coisa difícil, né? Mas eu acho que eu queria perguntar, e quando o problema está dentro da área de compliance? E quando... Você manteve essa pergunta. Né? E quando é o profissional de dentro da sua equipe? E aí eu vou perguntar para vocês, que são sêniores, como que vocês fazem? Vocês já param para pensar se dentro da equipe de vocês está tendo algum tipo de discriminação involuntária, inconsciente? Eu acho que é isso, né? Eu citei aqui o caso de exclusão, porque eu acho que eu tenho uma mentora, e aí ela teve um caso disso na equipe dela. Ela percebeu que a pessoa que estava trabalhando com ela estava um pouco cabisbaixa, que ela falava muito em certos momentos, mas no dia a dia ali da equipe ela era muito quieta. E aí ela, no consciente dela, obviamente, ela chamou essa pessoa para conversar e tratou aquilo ela mesma como chefe. Não estava acontecendo nada, ela só estava se sentindo reprimida, mas... E quando alguém dentro da equipe de vocês está cometendo esse caso de discriminação, seja com uma mulher, seja com uma pessoa que é LGBT, seja com uma pessoa negra, e é isso, eu acho que eu queria saber quando isso está acontecendo e se vocês já pararam para pensar, obviamente, no quesito de diversidade dentro das equipes, mas eu trouxe dificuldades. O backstage, pessoal, a gente tinha falado dessa pergunta e falou, melhor não, vamos deixar essa fora. Mas já que você trouxe. Eu acho que o primeiro passo, da mesma forma que a gente tem que reconhecer que temos vieses, é reconhecer que pode acontecer dentro de casa. Né? Somos seres humanos, longe de ser o alecrim dourado, como alguém também falou, e pode, sim, que um assediador esteja dentro do compliance. Algumas medidas que eu acho que valem. Né? Por exemplo, na BASF, o que a gente tem? A gente tem o nosso hotline. Se a pessoa denunciada ela aparece no hotline, automaticamente... ela não recebe o e-mail de abertura do chamado. Então, se denunciarem o Hugo Mendes, lá, porque ele pede, né, a identificação de quem está sendo denunciado, o algoritmo, IA, machine learning, enfim, ele vai... Eu não vou receber, eu sempre recebo um e-mail automático do Navex, que é o nosso provedor, mas eu não receberia nesse caso. Então, primeiro tem que ter um investigador do investigado, independente de onde ele esteja. Né? O segundo fato, a segunda questão que eu acho que é fundamental é que o profissional de compliance precisa ser letrado. Né? E aí entra muito o programa de diversidade. Por exemplo, lá na empresa também a gente tem um treinamento de diversidade para líderes, independente da área. Eu tenho que ser treinado, meu diretor tem que ser treinado, VP tem que ser treinado. Porque justamente acredita que aquele letramento, às vezes aquela pessoa que está independente do cargo, ela vai precisar ter essa formação. Então, entender que essa educação passa por todas as áreas, independente da área, mesmo sendo compliance, é fundamental. E também garantir medidas de que a pessoa ainda... tudo bem, ela é a dona da investigação, mas ela não pode saber que ela está sendo investigada para garantir a isenção. É uma outra medida que apoia nesse processo. E, além desse fluxo especial, que eu acho que é um ponto que eu também traria... contar com um parceiro externo nesse caso, né? Acho que é um caminho também aqui para garantir a neutralidade, a imparcialidade da investigação também nesse cenário. Acho que é importante. Eu concordo com o que a Mainara e o Hugo disse, né? E lá também a gente tem esse cuidado de a denúncia não vir para quem está sendo investigado, né? Então isso é inclusive organizado antes, parametrizado antes, né? Quando você tem pessoas ali que possam ter conflitos de interesse. Então já existe uma governança, né? O próprio canal de denúncia tem que ter uma governança de tratamento, né? Inclusive quando tem membros do comitê de ética que estão ali em conflito também não vai receber. Então, tem casos que já acende a bandeirinha, só você recebeu, ou porque é um grupo alternativo, um fluxo alternativo, né, que se chama lá na ferramenta que a gente usa.
e contar com pessoas externas. Então, quando está todo mundo conflitado, eu acredito que a equipe dificilmente vai ter condição de investigar o próprio colega, né? Porque se gosta, ou se é todo mundo parceiro, não quero prejudicar meu colega, enfim, não pensa tão racional dessa forma, vai ter que chamar um escritório externo para poder auxiliar, e isso ajuda bastante, né? Mas acho que é só não trabalhar, tomar o cuidado para não trabalhar no automático, né? Às vezes a gente está ali só tentando cumprir prazos, né? Zerar as pendências que tem no dia a dia, e a área de compliance acaba abrangendo muitas coisas. Lá a gente não tem área de diversidade, então o RH vai muitas vezes pedir conselho, o jurídico, para não cair somente na legislação ou na lei, vai pedir um olhar mais abrangente. A gente até brinca que a nossa sala parece poupa-tempo, porque todo mundo entra lá, não é telefonar e mandar e-mail, já vai chegando e entrando. Do nada você está lá, de repente, oi, eu vim falar com o compliance. Quem é o compliance aqui? Aí eu levanto a mão lá atrás do monitor, senta aí, até uma cadeirinha, né? Igual poupa-tempo mesmo. É um ótimo sinal, senta né? ali, a pessoa aceita. Sim, acho ótimo, porque teve essa questão da confiança, que demora, gente, para conquistar, né? A pessoa se sentir confiante o suficiente para chegar para você e contar um caso. Vê se é isso que eu entendi, se faz sentido, né? E, obviamente, se for alguém da própria equipe, aí não tem como a gente olhar, tem que ser para alguém mesmo. O que a gente tem que fazer é sair do automático e olhar no ambiente que a gente está atuando, se, de repente, a gente está deixando alguma coisa passar. O que está acontecendo muito atualmente é a questão do etarismo mesmo, né? A geração Z, Y, X, W, sei lá o quê, porque tem as diferenças de cultura, um ficar com dificuldade de lidar com o outro. Tem esses choques de cultura mesmo. Então, quanto mais diversa a equipe, melhor, porque um precisa obrigatoriamente aprender com o outro. Então, as piadinhas, né, que a gente brinca, né, no núcleo mais pessoal, as piadas de tiozão, né, de tiazona, não combina mais com determinados, né, ambientes e tudo mais. Então, no trabalho, no ambiente de trabalho, a gente precisa entender que todo mundo ali é importante, todo mundo faz parte da equipe. Nós lá temos uma equipe muito diversa, de várias idades, né? Isso ajuda muito, porque um aprende com o outro, né? Dadas as hierarquias e normativos, ok, mas é importante a gente ter essas conversas francas, né? E com segurança, para poder o estagiário ou o analista júnior chegar para mim e falar assim, não gostei do que você falou. E eu adoro essa garotada, porque eles falam na sua cara mesmo. Olha, você falou isso, mas, na verdade, o que aconteceu foi aquilo. O que a gente aqui, né, um povo mais antigo, dos 80, vai falar assim, nossa, mas quando eu tinha a sua idade, eu só enlatava a situação e ficava porque eu precisava continuar trabalhando. Hoje eu tenho essa liberdade de falar, que bom, né? Eu posso falar. E algumas coisas que a gente normalizava lá atrás, essa turma de agora, elas não normalizam, e elas falam na sua cara mesmo. E é bom, porque a gente vai aprendendo e mudando o nosso comportamento, a reprodução inconsciente de comportamento, que a gente achava ok, mas que não é. Né? Então, a gente olhar para dentro mesmo e ver se o espaço que a gente está atuando e trabalhando realmente garante essa segurança psicológica, esse espaço de confiança, para que eu também não passe a ser uma assediadora, porque nós não estamos aqui imunes a isso. Podemos, de alguma forma, falar alguma coisa. Quem aqui, às vezes, não deixa escapar quando está cheio de trabalho? Nossa, você fica aí, não está dando uma de João sem braço. A gente não pode usar essa palavra, porque é capacitismo. Então, sim, estudar, fazer letramento, estar sempre ali se ponderando, se olhando e falando, nossa, realmente eu deixei passar e não está correto, está ruim, está errado. É se olhar no espelho, igual a Luanda falou, né? E ser simples o suficiente para dizer, eu preciso aprender. Não é nem humilde, porque, para a gente ser humilde, tem muito ainda que caminhar para chegar nessa palavra, humildade. Né? Mas você ter a sinceridade, a transparência de olhar para si e falar, eu preciso realmente reaprender o que eu posso falar e o que eu não posso falar, porque eu não quero ofender ninguém, quero fazer um trabalho bom e quero que as pessoas se sintam, né, acolhidas e confiantes o suficiente para falar sobre qualquer assunto sem medo de retaliação. Né? Bom, a gente daqui a pouco parte para o final, mas eu ainda tenho duas perguntas, mas essa é mais direcionada a risco, então eu queria que vocês me dissessem, como vocês preferirem a ordem, de novo. Se vocês acham que, hoje em dia, olhando no dia a dia, ou nas experiências que vocês tiveram lá atrás, com compliance até hoje, se a discriminação ela é um risco comparado à corrupção.
de fraude, entre outros exemplos que a gente, como eu falei lá no começo, a gente olha para a compliance e a gente vê isso, né? Mas a gente também tem a discriminação. Vocês acham que tem esse risco para as companhias, para as empresas? Os escritórios estão falando disso para os clientes, que existe o risco também da discriminação para além de fraude, corrupção e etc. Eu acho que, assim, o mundo ideal é que sim, né? Mas as empresas estão em diferentes momentos em relação a esse olhar de risco para a diversidade, né? Hoje, no lugar onde eu estou, eu vejo isso sendo tratado como um tema de grande relevância e considerado dentro da gestão de risco, ainda não equiparado a um caso de corrupção, de fraude. Mas, certamente, as empresas, eu acredito muito que as empresas, a tendência é que elas olhem para isso como um risco talvez equiparável. Isso porque, né, pensando em mídia, a gente vê cada vez mais casos de discriminação e outras violências no ambiente de trabalho sendo trazidos à tona, né, empresas que tiveram impactos muito grandes, né, financeiros, por estarem envolvidas em casos dessa natureza. Então, eu acredito que a tendência é que isso aumente cada vez mais e, consequentemente, as empresas passem a ter esse olhar de risco para a diversidade tão alto, né, tão grande quanto um caso de corrupção. Para mim, deveria ser o mesmo nível de cuidado e tratamento. Lá na empresa, na verdade, a gente tem uma régua, que é a régua alemã, né? Que lá tem o German Act, que é uma lei específica de devida diligência da cadeia de fornecimento. E essa lei, ela exige que a gente é uma empresa controlada da empresa alemã. Então, ela exige que a empresa alemã e suas controladas elas reportem todos os casos de violência ou discriminação a direitos fundamentais. Então, se você tem um caso de racismo, um caso de LGBTfobia, isso tem que estar num relatório que é reportado lá para a autoridade alemã. Então, por tabela, a gente já traz essa... A Jaque falou da questão da criticidade, então também é um caso que é tratado como muito crítico. Mas, independente dessa exigência alemã, eu vejo que é muito sensível, tal qual um de corrupção. Você pode ter um caso de racismo que ele pode, para além das questões criminais, ele vai trazer automaticamente uma questão de reputação. Eu não sei se vai dar tempo de fazer essa pergunta, mas uma das formas de você medir a eficácia de um programa de compliance eu já recebi casos assim, não sei vocês, mas se vocês não resolverem, eu vou para a polícia, eu vou denunciar para o Ministério Público. E o fato da polícia ou o Ministério Público nunca bater na empresa, para mim, é um índice de sucesso, assim, ótimo. Conseguimos controlar e a resposta foi positiva. Porque se vira um caso, realmente, um inquérito, se tem uma cobertura midiática, o prejuízo que é causado para a empresa é altíssimo, assim. Se torna, de fato, uma crise. Você tem que ter um comitê de crise, você vai ter que ter um OVP, você vai ter que ter um processo, às vezes, a nível administrativo, com a Secretaria da Diversidade do Estado de São Paulo. Então, assim, isso pode escalar a níveis que são realmente imprevisíveis. Então, falar o que é mais relevante, obviamente, corrupção é muito grave, mas, a depender do caso de discriminação, ele vai ser tão grave quanto também, e deveria ser tratado com muita urgência e muito cuidado. E fazendo o disclaimer, realmente não é visto com a mesma relevância, viu, Kailane? Deveria, mas a gente sabe, honestamente, na prática, não tanto. Né? Só basta ser visto de forma mais relevante quando, de fato, tem a questão reputacional. No esporte, no futebol especificamente, ou qualquer outro esporte, mas vamos falar do Brasil, onde o futebol é visto como o esporte mais importante, né? Embora não seja, mas que tem um volume maior de patrocinadores, volume maior de receita ali. Quando você traz esse discurso que vai perder patrocínio, num caso de situação de discriminação, assédio ou racismo ali em campo, por exemplo, no caso dos atletas, vai perder patrocínio, vai ter o nome ali nas páginas policiais e tudo mais, né? Vai ter um escrutínio da sociedade em relação à situação que aconteceu, e aí você leva isso como risco financeiro também, porque traz a questão do risco financeiro para o clube ou para a instituição esportiva, a entidade que tem a situação. Quando você leva isso para a liderança, aí ela acende um alerta e fala assim, nossa, você tem razão, realmente, eu não quero, né, enfim, lidar com isso.
Então, como que a gente previne isso? É colocar na matriz de risco, né? E ter as situações de prevenção e mitigação de riscos. Não só ter a política de diversidade, como temos, mas o código de conduta, como todo mundo acaba tendo. Mas, na prática, eu estou tentando mitigar, prevenir isso. Eu coloco a questão da discriminação na matriz de risco, e isso é uma ação prática, né? Desde o início. Né, e mapear também dentro da organização, por meio até do canal de denúncias mesmo, quantas denúncias eu recebo sobre discriminação, né, quantas são tratadas, chegam até a finalização com o resultado conclusivo. Né, quantas, de fato, eu consigo ter ali uma aplicação de penalidade de acordo com a política de consequências. Né? E, a partir desse mapeamento, você tem números, tem dados. Não fica somente no achismo. Obviamente que discriminação é ruim, não é uma coisa bacana, né? Tem toda uma questão ali cultural, enfim. Mas, falando de forma prática, quantos números eu tenho ali para poder fomentar e defender, né, uma maior participação da organização no combate à discriminação dentro da própria empresa, né? E aí também, de alguma forma, fazer campanhas para você ensinar as pessoas de fora. Quantos casos todo ano acontece? Agora vai começar a Copa, né, do Mundo. Aí vem de novo a questão dos casos de racismo em campo, né? Ou de torcida contra torcida, de adversários, atletas contra os outros, e por aí vai. E dentro também do backstage, né, dos bastidores. O que está sendo feito, né, de protocolo real. Hoje, antes de vir para cá, eu até perguntei, a gente não tem nenhum protocolo, não. Não tem. Ainda, infelizmente, não conseguimos ainda colocar em prática. Mas podemos provocar e continuar provocando. E a melhor forma de você provocar a liderança é trazendo números, trazendo dados e exemplos, né, do que pode ser feito e do quanto que isso melhora, né, seja na imagem, seja financeiramente, seja no ambiente de trabalho. Perfeito, gente. Eu acho que o que você trouxe sobre o financeiro é muito engraçado, porque eu concordo. Eu tive recentemente em um curso, né, fora do Brasil, e eu lembro que o debate ali, a gente começou a falar sobre IA e uso, e viés inconsciente, enfim, tudo isso. E aí eu lembro que eles perguntaram, né, para nós, ali, alunos, o que a gente achava sobre o que ia parar isso, né? E aí eu citei que era o financeiro de toda a empresa, porque eu acho que pode ter gente que vai estar ali no conselho ou diretor que não vai estar muito aí se está tendo uma discriminação, infelizmente, e sim para o quanto a empresa está perdendo financeiramente com aquilo. Então acho que o bolso, no final das contas, exato, é o que acaba contando. Então eu achei isso um ponto que confirmou o que eu pensava. Mas aí eu vou fazer uma última pergunta, depois a gente deixa para o pessoal perguntar, mas eu queria que vocês indicassem uma medida concreta que vocês acham que pode aumentar a efetividade no combate à discriminação nas empresas. Então, uma medida cada um, e aí vocês falam o que vocês acham. Teve uma pergunta que eu, de certa forma, enderecei, né? Mas, sem dúvida, a questão do treinamento, do estar presente de forma trazer exemplos concretos. Então, não é só um e-learning que vai funcionar, não é só um treinamento vago sobre isso é assédio, isso não é assédio, o que é assédio, mas falar como que o assédio pode aparecer no seu dia a dia. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas entenderem o que reportar, como usar o canal de forma bem utilizada também, e o que esperar do programa, né, da investigação. Eu acho que essa medida é importante para o combate da discriminação especificamente. Bom, para não usar o mesmo exemplo que eu falaria também de treinamento, mas eu acho que um ponto também que é importante para as empresas é entender onde a empresa está em relação a esse assunto, né? Muitas empresas querem começar ou continuar a olhar questões de diversidade, mas ainda não fizeram um diagnóstico, né, sobre isso. Então, eu acredito que isso pode ser capitaneado pelo compliance, né? Não é só uma pauta de compliance, mas eu já vi compliance officer puxando essa agenda e falando: preciso fazer esse diagnóstico, preciso entender onde eu tenho uma defasagem, onde eu já não estou atendendo alguma lei. E existe isso, né? A gente tem empresas que não atendem cotas legais para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, acho que começar por essa lição de casa pode ser um bom começo. E, para empresas que já têm esse diagnóstico, né, já têm isso implementado,
A gente tem, por exemplo, o relatório de transparência salarial. Por que não usar esse relatório também para as ações de compliance, para ver onde que o compliance pode ser fortalecido, o programa pode ser fortificado, né, para ter implementações aí para o compliance também nesse sentido de diversidade. Para além do que os colegas falaram, né, de treinamento e diagnóstico e entender o cenário que você está inserido, é importante também engajar as lideranças informais, né? Então, hoje, muitas organizações têm os embaixadores da integridade, os embaixadores do compliance, lá a gente chama os campeões da integridade, que nada é melhor como propaganda do que o boca a boca mesmo interno, né? Que um fala para o outro, vamos lá, vamos conversar, e chamar para conversas, bate-papo mesmo, menos formais, né? Lá a gente tem uma ação que a gente chama de café com compliance, né? E aí começou, a gente ia quem quisesse, voluntário, né? Não era obrigado a ir, não era uma agenda obrigatória, porque eu acho que quando a gente fala assim, treinamento obrigatório sobre discriminação racial, aí lá vem o povo do compliance de novo, né? Aí você já cria ali algumas barreiras. Mas quando você chama para uma conversa, na primeira edição, gente, foi, sei lá, meia dúzia de pessoas, né? A gente pôs lá um café, um pão de queijo, vamos lá conversar. Mas depois, na quinzena seguinte, foi aumentando. Hoje você tem 20 pessoas que são ativas, tem grupo e que cobra. E aí a gente vai conversar sobre o quê? Trouxe mais uma pessoa para o grupo e as pessoas se sentem sentem ali de alguma forma pertencidas, né? Ou pertencimento, enfim, na conversa, porque o compliance não vai dar conta de tudo, né? Não blinda tudo, não blinda sobre tudo dentro de uma organização. A gente ajuda a tomar decisão, né? A gente chega para o líder e fala: olha, temos essas e essas ações acontecendo, dessa forma dá para mitigar, prevenir, para chegar no terceiro, fazendo a devida diligência, sim, ou colocando essa cláusula no contrato, você reduz os danos para a organização, mas a tomada de decisão final sempre vai ser de quem tem o poder ali de canetar. Né, se vai aderir a determinado projeto ou não, enfim. Mas quando você traz as pessoas para próximo de si, para que elas consigam, entre elas, engajar outros, fica muito mais fácil você sair do usual de campanhas e de materiais ali de treinamento, para a pessoa colocar na consciência dela e falar assim: nossa, isso eu consegui identificar que está acontecendo, acho que a gente consegue melhorar. Eu já tive feedback das pessoas: olha, muito bacana que vocês falaram sobre isso, mas, olha, na prática eu vi que fulano fez isso e não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Então, dar transparência também do canal, de quantas denúncias chegam, quantas são concluídas, claro, né, respeitando o sigilo de cada caso, mas deixar as pessoas saberem também o que está acontecendo, porque a gente tem o preciosismo de achar que ninguém vai entender o nosso trabalho, né? Só a gente. Não, deixa que nós é que somos do compliance, nós é que vamos resolver, e nós sabemos a forma de resolver, temos a metodologia. Mas as pessoas, elas querem saber o que está acontecendo, como está sendo tratado, e que elas são importantes durante todo o processo. Que sem elas a gente não consegue fazer exatamente nada. Não existe, gente, trabalho nenhum de engajamento sem as pessoas, né? Sem elas, se a gente trazer elas para campo, né? Falando na linguagem, né, do jogo. Se eu não trouxer elas para perto, não vai ter jogo nenhum, né? O nosso jogo vai morrer na praia, vai ser só bola fora. Então, é importante, sim, trazer as pessoas para que elas também se sintam parte do processo e ajudem a trazer mais pessoas para o time da integridade, para o time de compliance, para o time de combate à discriminação. Bom, gente, em razão do tempo, que a gente falou bastante, foi muito rico estar aqui, então vou agradecer a vocês e vamos encerrar esse painel. Mas obrigada pela oportunidade, de novo pelo espaço. Estar aqui, para mim, eu sei que eu sou nova, mas é muito importante, principalmente ao lado de vocês, que são profissionais inspiradores, então me inspiram também. Então, queria agradecer pela presença de todo mundo. Obrigada. Gente, só um segundo para o Rafael e eu fazermos um fechamentinho e tirarem a foto, e a gente libera vocês para o almoço. A gente vai cantar agora. É faculdade, né? A gente libera para o almoço. É o sinal vai bater. Sinal. Esses dias eu falei recreio. Isso não é recreio, professor, é intervalo. Que crescidos. Oi? Aqui não. É isso que a gente vai fazer agora. Aqui não. Eu sou chororó. Não. Você tem que ser o chororó, porque você canta melhor, seguramente. Eu tenho mullets, pelo menos, né? Voltando. Gente, primeiro,
eu queria só agradecer demais, não só a casa cheia no início do evento, mas a casa cheia no final do evento, o que testemunha muito da qualidade. De novo, aqui, os parabéns às meninas, porque foram elas que organizaram. Eu, de fato, achei extremamente rico. Acho que as expectativas que a gente tinha de manhã mais do que se confirmaram. Fica a promessa que eu fiz na abertura da gente levar essa discussão para o seminário. Acho que um dos pontos, né, centrais que eu ouvi muito, vocês trazendo agora, no final, acho que a Mainara falou um pouco sobre isso também, que é também como que nas nossas investigações a gente keep ourselves in check, né? Como que a gente se mantém, como que a gente consegue se autoavaliar. É muito fácil apontar em questões de discriminação o dedo para o outro, né? E a Luanda falou tão bem, acho, na abertura dela, no primeiro painel, né? Acho que a gente tem que partir... Tinha uma frase do Departamento de Justiça sobre compliance, muitos anos atrás, que abria os Sentencing Guidelines lá no FCPA, que falava que o melhor programa de compliance do mundo parte do pressuposto que mesmo o melhor programa de compliance do mundo falha. E acho que esse ponto que a Luanda falou é que nós temos que partir do pressuposto que todos nós temos viés e que todos nós praticamos discriminação. Se a gente parte desse pressuposto, até a gente desarma as pessoas e todo mundo entende que então a gente tem que melhorar. E acho que esse ponto é muito importante em relação aos processos de investigação. Então, a gente vai trabalhar para ver como a gente consegue encaixar na programação, né, Ju? Mas a gente vai garantir que esse ponto seja um dos pontos de debate para a gente levar isso para o seminário. Então, ao passo que eu agradeço vocês, queria agradecer você também, Bruno, pela parceria, e agradecer a Álvares Marçal, ao Berardo Lila, que estão na sua presença aqui, a Priscila, ao Brólio Gonçalves Advogados, a LCA, a mim mesmo, Machado Meia, e a Almeida Bresseguelo. Fabiola, eu não consigo falar o segundo nome. Exatamente, como eu disse, Bresseguelo, que patrocinaram o evento e fizeram um coffee break possível. E fica aqui, por último, de novo, o convite, não só para a participação do seminário em agosto, mas para a participação das reuniões do Comitê de Compliance e Investigações. Quem gosta desse tema, a gente tem reuniões mensais. Hoje, por acaso, como eu falei, é uma das nossas reuniões. Geralmente, elas são menos chiques. A gente tem reunião daqui a um mês. E a gente tem reuniões mensais em que a gente sempre pega um tema, debate, tem grupos de trabalho, é muito bacana. Se tem alguém aqui que não faz parte do Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC, mas quer fazer parte, a gente vai sortear agora. Não estou brincando, é de graça. É só me mandar uma mensagem. Se você não tem o meu telefone, não tem problema, a Dora... Cadê a Dora? Acho que a Dora saiu lá. Está aqui, ó. É só falar com a Dora. Fala assim, Dora, eu queria fazer parte tal, do Comitê de Compliance e Investigações. Passa o seu contato para a Dora e ela, se você faz parte de uma instituição que é associada, ela vai imediatamente colocar. Se você não é associado, vale super a pena associar. E ela coloca também. Gente, obrigado de novo, Bruno. Bola contigo. Obrigado, Rafael. E, de novo, obrigado pela parceria. Eu acho que o maior presente do mundo, a gente trabalha em associação, né, no Instituto, é achar um parceiro tão bom e tão dedicado, e a primeira conversa que a gente teve, falou assim, cara, a gente vai fazer esse evento, e como a gente falou aqui, né, ter um homem branco, hétero, cis, bonito, participando e se engajando tanto num tema de diversidade inspira, né, porque a gente precisa, como tu mesmo falou antes ali na abertura, né, esse olhar por quem não é tão diverso assim. Mas eu, fazendo um pouco de jabá também agora da diretoria de formação, de diversidade de formação, nosso objetivo está sendo bem esse nessa gestão, e nós somos a diretoria mais nova, né, que a gestão passada foi a primeira, essa é a segunda, de incorporar, de trazer temas. Então, eu queria convidar vocês, né, a trazerem. Mesma coisa com o meu contato, Dora pode passar o contato, se alguém quiser aqui me pergunta, eu passo o cartão de visita que a gente ainda tem. Mas, assim, eu queria falar, vendo esse painel, os dois painéis, e o evento como a importância de um time diverso falando sobre isso, quanto enriquece, né? A gente viu todos os painéis, a gente tinha, né, maiorias de mulheres, a gente teve painéis com pessoas LGBT, com pessoas pretas e pardas,
a diversidade ela traz riqueza no debate. Eu acho que é a prova viva do que a gente está fazendo, né? A gente se comprometeu a fazer um evento de diversidade por diversidade né, para a gente não ficar naquela pecha de pessoas diversas só falam de diversidade, né? Eu, LGBT, só sirvo para falar o que é ser homem gay, eu não sirvo para falar de mais nada. E é uma grande mentira, né? A gente precisa incentivar isso, e a parceria com o time da diretoria de compliance foi incrível. Eu queria fazer o jabá aqui da faculdade, então, né, o Marcelo já falou, temos um curso de Direito aqui, é muito legal, e é muito legal estar numa instituição que é tão aberta a trazer instituições de fora do mercado e a gente ter esse debate. Obrigado a todo mundo que organizou, Dora, Gabi, Bárbara, Giovana, Ana Binotto, acho que todo mundo aqui é trabalho voluntário, né? A gente é instituto, mas todo mundo aqui é um trabalho voluntário dedicado. Então, valorizar isso, e bem-vindos também a participar do Comitê de Diversidade e Formação. A gente também está se organizando melhor para ter reuniões abertas, ter membros, e a gente quer vozes, quer ideias, quer participação. Então, por favor, sejam muito bem-vindos e falem com a gente. Sobre esse ponto, fazendo um jabá da diretoria dele, gente, o IBRAC, por muito tempo, foi sempre como eu falei, IBRAC, né, acho que é uma história de hiper sucesso, mas por muito tempo foi visto assim, não, é um lugar em que quem é muito sênior ou sócios vão para trocar ideia. E uma das iniciativas mais bacanas que eu acho do IBRAC, que é o IBRAC Júnior, e por isso que acho que o nome da diretoria, a gente sempre fala de diretoria de diversidade, mas também a diversidade de formação, é garantir que ele seja um fórum também para os profissionais que estão no início de carreira conseguir fazer networking, participar de eventos como esse, né, tá aqui, e a gente teve diversidade, inclusive nisso, de garantir que pessoas de diversos momentos de carreira participem. Então, se você, na sua instituição, fala, pô, não, mas isso não é para mim, porque eu ainda sou muito jovem, não tenho 15 anos de carreira, não tem nenhum problema, e fica o convite para participar da diretoria de diversidade e formação também. Gabi, por exemplo, é o nosso liaison, né, entre a diretoria de formação e a diretoria de compliance, porque justamente é uma maneira de ter essa ligação entre pessoas que estão nesse momento de carreira com as áreas fim. Pronto, jabá feito para você. Gente, bom almoço para todo mundo. Obrigado. Valeu, gente.